E aí, pessoal, estamos de volta aqui, ó. Mais um papo arretado. Tô aqui com o Jean, né, Jean? Vamos embora para mais um, né? E Jean tá de lilás, não é por acaso não, viu, minha Hoje gente? é agosto, né? Graças a Deus. Pensar que Exatamente. não ia chegar agosto. É, É... nosso mês. Nosso mês. Eita, eu faço aniversário, Jean também. Nosso mês. E é o mês da conscientização, Diga aí, pessoal. da violência contra a mulher. Por isso que eu queria que você falasse, né? É uma pauta muito importante que a gente vai ter a honra de entrevistar uma pessoa especialista no assunto. Com certeza. E a gente tá recebendo hoje aqui quem? Quem? É a delegada Tereza Nogueira. Seja bem-vinda. Obrigada. A mesa é sua, a Luísa, tela é Jean. sua, tudo é Gente, seu aqui. por esse convite tão especial, num mês tão É especial. Com especial. certeza. E para equilibrar aqui, ó, tô eu, mulher, né? Sendo representada muito bem por uma mulher. E acompanhada de Jean, que tá de lilás aqui, Lilás, fazendo a campanha aqui, na né, bandeira pessoal? da causa, Da né? causa. Em homenagem às mulheres, né, Jean? Com certeza. Sem as Muito mulheres, nós não somos nada. Ó, pra aí, muito bem. Fazendo aqui meu Ah, marketing. Você, você nasceu de uma mulher, né, Com meu certeza, filho? Uma né? mulher tá em toda. O fica salvador tranquilo. do mundo nasceu de uma mulher que é Então, nós, né? Pra exatamente. não proteger Vem- e não lutar por essa causa. Vem por aí. É. É isso aí. Muito bem, Jean. E a gente vai hoje conhecer um pouquinho mais da Teresa, falar sobre vários assuntos. Eu já disse a Teresa que aqui a gente pode falar sobre tudo. Ótimo. Tudo Então que vai ela ser quiser. babado. Vai ser babado. Eu sei que Teresa nasceu em Petrolina, não é isso? Isso. Veio pra cá bem novinha. Isso, Aí- 11, 12 anos. Já veio com a família toda, né? Minha Todo mãe e mundo meus dois mudou. irmãos, né? Meus pais tinham se separado, foi uma separação bem turbulenta na época. Ele ficou em Petrolina e viemos para a região metropolitana, só eu, minha mãe e meus dois irmãos. E aí começou bem nova, né? Já trabalhar e tudo. Nossa, é uma história linda que você falou ali Isso. em off, mas que Isso mesmo. é muito legal de compartilhar para todo mundo, porque mostra pra gente, pra pessoa que tá assistindo, a superação, tudo que você passou, o caminho que você trilhou. E com certeza a Teresa que é hoje é determinado por tudo que você viveu, né? Por tudo que Verdade. você passou, Não tenho construiu. dúvida disso. Eu acho que eu sou uma mulher completamente diferente, né? A infância foi uma infância, nós éramos muito humildes em Petrolina, mas a gente tinha família, então a gente estava sempre junto, era muito regado, minha vida era muito regada de amor e de família, então tinha aquela coisa do final de semana na roça, com vovó, com vovô, com os primos, então carro cheio de primo, todo mundo na carroceria do carro, né? Massa. Quando podia andar na carroceria sem o policial parar. E era muito bacana, uma vida simples, mas com muita alegria. Mas quando a gente veio de Petrolina para cá, depois dessa separação turbulenta, começou uma fase de muita dificuldade, assim, de necessidades extremas mesmo. Fui parar na região metropolitana do Recife, a ponto de, isso aconteceu com 12 anos, com 13 anos eu já estava pensando em arrumar trabalho para poder ajudar em casa, por causa das dificuldades. Caramba. E aí, com 14 anos, eu comecei a trabalhar. Pegava 2 ônibus, né? Eu morava em Paulista, pegava 2 ônibus para ir para Piedade. Isso. Dois extremos. Era né? literalmente Isso. Piedade Olinda, né? Eu gastava 1h30 de Piedade ônibus. Paulista. E eu era um faz-tudo numa loja, só era eu com 14 anos, eu limpava a loja, eu era o caixa, eu era a vendedora, e eu também era modelo da loja, porque as roupas da loja eu tirava foto para poder ela publicar nos jornais e tal da moda, e só era eu e a dona. Então foi uma Caramba. época também difícil. Eu recebia meio salário mínimo, né? Caramba! O salário mínimo era E ainda, 200 ela ainda reais. fazia camarim pra loja. Fazia tudo, porque eu tinha que chegar antes de abrir, porque eu tinha que limpar a loja, Ah. né? E quem fechava a loja também era eu. Então, eu não tinha intervalo, né? Com 14 Caramba. anos. E aí eu chegava na escola, às vezes 8, 8h30 da noite. E aí, uma escola pública, Colégio Municipal José Firmino da Veiga. Grande filme da vida. Conhece, né? Tu conhece, Bora Jean? ver ali, eu passo toda vez na frente. É pra Pronto, Recife. estudei ali, me formei ali. Então, quando eu chegava, naquela época tinha muita greve. Uhum. Então, várias vezes eu chegava 8, 8 e pouca e não tinha aula nenhuma, não tinha começado aula nenhuma. E aí eu ficava na biblioteca com aquele monte de livro velho. Não sei como é que está hoje a escola, mas na minha época era muito desestruturada a escola. Sim.
E eu queria fazer vestibular, eu queria ter estabilidade, que minha mãe dizia, né? Filho de pobre, filha, tem que estudar. Então, não inventa outro negócio, não, tem que estudar. Eu gostava até de fazer outras coisas, mas ela dizia que tinha que estudar e aí eu estudei muito e trabalhei. Então, eu dormia muito pouco para poder conciliar estudo e trabalho. Caramba. E assim seguiu fazendo faculdade também, né? Fez direito. Isso, fiz direito, fui bolsista na universidade. E aí, na universidade, na época eu tinha tentado federal e católica, tinha vindo da escola pública. Não passei, estudei bastante, mas não passei por 2 décimos na federal e fui para a católica pensando, se eu conseguir uma bolsa eu fico, se eu não conseguir eu vou embora. E no Conseguiu. primeiro mês eu consegui bolsa. Graças a E Deus. fazendo uma coisa, na época, bem inusitada. Eu gostava de cantar desde criança, né? Então, nessa época, eu consegui Eu já uma ia bolsa. falar sobre a versão Tereza Cantora. Essa cantora. Meu lado B. É, o Eu lado tenho B. muito amor por esse lado. Mas tu chegasse a compor também, não? Sim. Também A gente chegou a tem, compor, autoral, 2 discos. Um Olha. trabalho bacana, tenho muito orgulho dessa fase. Ainda canto, mas hoje eu canto com os amigos, na No hobby, né? brincadeira, No no hobby, hobby, né? Mas é Agora é muito delegada, legal, ninguém né? pode falar que canta mal que ela resolve, né? Se não gostar, a gente dá um jeito, viu, minha gente? Tá vendo, né, Chico? Cuidado. Cuidado, Chico, por favor. Mas e aí, tu prestou concurso também, né? Aí já tem o quê? Uns 15 anos, né? Eu acho. Na que polícia, você já... 14 anos. Antes da polícia, eu fui do Exército. Ó. Então, na época que eu fiz o concurso da polícia, um ano depois de formada, na mesma época eu passei no Exército. Então, o concurso da polícia demorou uns 3 anos para chamar, e esse tempo eu fiquei no Exército. Caramba. Depois fui para a polícia. Quando me convocaram, fui nomeada, fui para a polícia. Eu estou há 14 anos. Massa. Que massa, que história linda, né? De superação, E aí de foi tudo. massa, assim, quando eu consegui um emprego de verdade, pude pagar um plano de saúde para minha mãe, foi a primeira coisa que eu fiz. Mãe, nossa, a gente pegava aquelas filas imensas, me lembro que a gente pegava o Hospital das Clínicas, tinha que dormir do lado de fora do hospital, Pra esperar. com papelão, eu adolescente, né, então minha mãe levava alguma coisa numa sacola, abria ali, eu dormia com a cabeça no colo dela, para poder pegar uma ficha, que saía 5 horas da manhã a ficha, só que eram 10, 15 fichas na época, então a gente tinha que dormir, porque se não dormisse, de madrugada enchia a fila. Para poder Caramba. pegar uma ficha no Hospital das Era tudo mais Clínicas. difícil antigamente, né? Demais, nossa, e eu disse à minha mãe, o primeiro emprego que eu tiver, a primeira coisa, fixo, a primeira coisa que eu vou fazer com um emprego bacana é pagar um plano para você. E até hoje ela tem o plano Promessa dela, cumprida, né? promessa cumprida. E você hoje no Brasil tem um plano de saúde, é um grande privilégio. Verdade. Não Com tenha certeza, dúvida. com certeza. Foi um sonho realizado É, também. tá sendo, né? Graças sendo. a Deus, né? E você tá permitindo você a tá realizando isso. Porque, às vezes, assim, não às vezes, mas sempre, eu acho que é o mais importante é quando você consegue fazer algo para alguém, né? Verdade. Que você tá sendo um diferencial na vida de uma pessoa, né? Sim, Claro que mudar a você, vida como das mãe, pessoas. até como delegada, com certeza você mudou várias vidas. Eu ia entrar agora nesse parênteses, né? Falando até mesmo como mulher, né? Porque você ficou à frente de algumas pautas, né? Que foi vamos dizer, das crianças, né? Adolescentes e Beneficiário. idosos. É. Idosos, Da Delegacia da Mulher Atuei mesmo, nas 3 né? Ela- frentes nos últimos 9 anos. Que são mais vulneráveis, vamos dizer assim, né? Isso. Nesse aspecto, mais frágeis, né? Isso. Né? E como é que foi, como é que estava sendo para você isso, na Delegacia da Mulher? Porque eu imagino do lado de cá, quanta coisa tu não já viu lá, mulher. Nossa, muitas histórias, assim. Quando eu fui para a Delegacia da Mulher em 2015, eu confesso que eu não estava querendo ir, né? Fui porque mandaram ir, fui chateada. Um mês depois, porque eu tinha todo um histórico também na família, eu não queria viver aquilo. Mas um mês depois, eu estava apaixonada pela delegacia. Eu disse, meu Deus, eu nasci para fazer isso aqui. Eu quero fazer isso aqui para o resto da minha carreira. E aí me especializei. Tenho mestrado, hoje estou fazendo mestrado na área de violência contra a mulher, com o objetivo de criar um núcleo de mediação, porque acredito que alguns crimes a gente consegue sim fazer um processo de mediação e pacificação social.
Depois fui para a Delegacia da Criança e do Adolescente, depois na Delegacia do Idoso. Na Delegacia do Idoso, eu atuei durante a pandemia, foi uma época muito... Caramba, na época que morreu mais idoso, né? Foi uma época, e a única delegacia Não, especializada e não é no só isso, idoso, não. né? Foi uma época onde houve muita separação, né, de casais, e uma época onde as pessoas ficavam muito em casa, então as coisas aconteciam numa proporção muito maior, né? Toda a Com violência contra certeza. a mulher. Aliás, toda a violência doméstica. Então, era criança, Adolescente e mulher idoso. e pessoas idosas. Nossa, nessa época a gente fechou muitas ILPIs irregulares, né? A gente fez muito flagrante de maus tratos por conta de denúncias mesmo. As pessoas, a gente estava com efetivo bem reduzido, porque tinha muita gente com comorbidade, então Que estava não podia naquele trabalhar. período que não podia trabalhar. Então, mas, ao mesmo tempo, o número de denúncia anônima que vinha de Brasília, que vinha da ouvidoria para a gente, era surreal para dar conta. Não, e era um segmento que não podia parar, né, E não nessa podia época. parar. Olha, Um e eu dos que não digo, pararam, na realidade. É. e eu digo a vocês, assim, Deus me abençoou muito, porque todos os meus policiais pegaram Covid nessa época. E eu trabalhava, eu era a primeira que chegava, era a última que saía. Tu não A- pegou. A sala que eu ficava, a estrutura dessa sala não tinha ventilação, então a sala toda fechada, só tem a porta que você entra. Quando eu cheguei lá, eu disse, meu Deus, como é que eu vou receber os idosos aqui? Numa sala sem ventilação. Que todo mundo nessa época se preocupou com ventilação nas salas, né? É, As até janelas então abertas, ninguém as nem... portas abertas. Até então a gente não tinha essa preocupação. E aí eu ficava no fim da sala de máscara, quando eu recebia idoso, pedia para ele ficar tipo uns 2 metros mais na frente. E eu não peguei um resfriado. Ah, Eu saí Caramba. daquela delegacia sem ter nada. Tanto chegou um momento que eu disse, será que eu sou imune a esse vírus? Porque todos eles adoeceram, minha família toda adoeceu. E eu, enquanto eu fiquei no idoso, eu não peguei Covid. Peguei Covid e depois que saí do idoso, 2 anos depois, eu passei um tempo curto em Fernando Noronha, na delegacia de lá. Num dos intervalos que eu vim aqui, eu peguei, fiquei com a coriza. Eu, sabe que isso é Covid? Fiz o teste, deu positivo. Eu tive um dia de coriza e Só. não tive mais nada. Graças a Deus. Graças a Imunidade Deus. boa. pra poder estudar E- ela, né? Eu tive, pedia mas muito isso a Deus. Foi das fracas também. Eu dizia, porque a gente tinha adjuntos, os delegados que a gente tinha também ficaram em casa, então só eu era a única delegada na unidade. Eu pedia muito a Deus para não adoecer, porque se eu parasse de trabalhar, Era nem uma- a delegacia rodava. Era uma missão, né? Era uma E missão. graças a Pedia Deus muito que, isso a que Deus você pra não ficou adoecer. saudável para Uma das poucas sustentar, né? pessoas que a gente ouve assim que não teve Covid, né? Na realidade, né? É Porque teve gente, por exemplo, não tive nenhum sintoma, mas os exames deram positivo. positivo. No caso de polícia, eu acho que fazia exame periodicamente, né? Pra saber se estava ou Fazia não. mais, né? Um intervalo menor, né? Fazia, qualquer gripezinha a gente fazia teste, né? E não tive. E foi uma fase muito boa. Trabalhar com violência contra a pessoa idosa. Gente, como é importante trabalhar com violência contra a pessoa idosa. A gente começou uma campanha mesmo de conscientização Era da onde? Era ali na violência. Ilha do Leite? Era não. Ainda é lá na Rua da Glória, no centro da cidade. Na Rua da perto Glória. do Gás José Mariano. Aham. Lá tem um centro de cidadania, o juizado especial. Perto da padaria Santa Cruz, por ali. Né? Isso mesmo. Você entra pela Rua da Glória e sai já no Cais José Mariano. Aí Uhum. tem o juizado, tem a promotoria, tem a delegacia, tudo ali juntinho. Complexo, no caso. né? Tipo um complexo. No caso, é considerado idoso a partir de 60 anos, a partir né? de 60 anos é considerado pessoa idosa. O que eu acho mais lamentável disso é você ver que é dentro de casa, né? Mas exatamente Com os isso. familiares. Aquelas pessoas que deveriam proteger são as que mais praticam violência contra as pessoas idosas, contra as crianças, os adolescentes. O que mais acontece é o crime dentro de casa. Você Criança muitas me dá vezes uma tá- angústia também, viu? Porque o idoso ainda consegue dizer alguma coisa, dependendo da situação que ele se Aham. encontra, né? Se não for uma pessoa que esteja numa cama, Aham. sem poder estar falando, mas e a criança que não fala? Eu tive um Não, eu episódio quando vejo de crime... aqueles vídeos que É muito batem, impactante. eu fico desesperada. Trabalhar com um crime contra criança e adolescente, você Não sei se eu ia conseguir, tem não. que ter muita firmeza de propósito, é muito difícil. Resiliência, né? No caso de crime contra a pessoa idosa, eu peguei um caso de uma idosa abusada sexualmente, acamada.
acamada, abusada sexualmente pelo filho. Foi um caso, assim, muito marcante na minha vida. Então, Mentira. como é chocante, né? Assim, e criança, adolescente, nem se fala. Recentemente, E como é que saiu aí na mídia descobriu? Foi denúncia anônima? foi Foi uma, alguém? uma funcionária do hospital. Ela passou por um período de atendimento hospitalar e alguém do hospital desconfiou do que acontecia, porque toda vez que chegava, ele fechava a cortina, não deixava ninguém trocava a fralda, só quem mexia era ele. Ele era parente da E vítima? era Filho, Ah, eu tô passada aqui, ó. Passada. filho. Isso. Caramba. Atrocidades, assim, coisas muito chocantes. Teve duas mulheres idosas, uma com deficiência mental, outra com dificuldade de locomoção, que a gente recebeu o vídeo da vizinha da janela de cima, numa comunidade bem carente, filmando o momento que davam banho nelas. Uma mangueira bem grossa, com a água, parecia uma mangueira de bombeiro, assim, a que não se locomovia, que não andava, ela só faltava cair no chão com a força da água. Botava, assim, a água no rosto, ela fazia, assim, se afogava com aquela água, batia para poder, jogava Minha o gente sabonete, do e a vizinha céu. filmando tudo, aí a gente recebia. Foi uma época muito bacana, porque aí muita gente não saía de casa, mas ficava mais atento aos vizinhos, e aí tentava dar um jeito de filmar aham. e mandar. E como a gente começou uma campanha de conscientização na TV e também no Instagram da polícia, porque foi uma época que se as pessoas não dessem um jeito de levar informação para a polícia, não Não chegava. chegava. Porque tinha gente que sabia do que estava acontecendo, mas não queria se arriscar nem de ir na delegacia registrar o BO. O Instagram ajudou muito nessa O situação, não foi? Instagram ajudou, a ouvidoria ajudou, o Disque 100 de Brasília ajudou muito, que a gente recebia muita coisa de Brasília. Então aumentou muito o volume também, né? Então, semana sim, semana não, literalmente, a gente tinha o dia que a gente saía atrás de flagrante. A gente separava as denúncias, bora. Não teve uma vez que eu saísse com a equipe para a gente não voltar com flagrante. A gente dava 1, 2, 3 voltas, voltava para casa com flagrante. Aí você vê, uma Muito hora bom. dessa você salva a vida de uma pessoa. Sim. E muda a vida da Sim, pessoa. sim, sim. Tira ela daquele ciclo vicioso que ela tava, né? Daquela Sim. situação. Vários episódios. Teve um outro de uma senhora cheia de escaras, numa ILPI completamente irregular. Ela cheia de feridas. Quando a gente conseguiu fechar, todo mundo foi deslocado para uma unidade irregular. Ela sorriu, agradeceu muito, porque ela, para poder mexer, ela tinha um corpo muito debilitado, ela sentia muitas dores. E eles limpavam de qualquer jeito. Ai, E ela agradeceu Que dó. muito, foi para uma unidade para fazer a limpeza, asseio, medicação. Mas poucos dias depois ela morreu, porque as escaras já estavam muito infeccionadas. Aí ela teve Meu uma Deus. infecção mais grave e faleceu. Mas aí antes fez um agradecimento para a gente, mal conseguindo falar. Então, assim, foi um trabalho muito bacana. Muito Eu tenho bonito. muito orgulho desse trabalho. Foi 1 ano e pouco lá, mas marcou muito, assim, virou a chave no que diz respeito ao tratamento mesmo de pessoas idosas, como a gente precisa. Tem uma coisa que eu digo, só tem um jeito de você não se tornar idoso, é se você É, se morrer morrer antes antes. disso. Então, É. você precisa respeitar. Na verdade, quando a gente respeita, uma frase que eu usava muito nessa época, respeitar a pessoa idosa é tratar o próprio futuro com respeito. É. Então, você precisa... Essa ficha tem que cair. Tem que cair, é. Tem que tratar bem para você ser tratado bem. É. Porque se você não trata sua mãe, seu pai bem, o seu filho tá vendo o jeito que você trata, ele vai tratar você do mesmo É, jeito. é Quando verdade. você chegar naquela idade, não tenha dúvida, porque é automático, o comportamento é copiado muito facilmente, né? Verdade. É verdade. É pelo exemplo, E né? esses lares de idosos, muitos deles recebem a aposentadoria do idoso, mesmo assim funciona de forma precária, né? Eu acho que isso Não, e os Não. idosos têm situação que o idoso fica numa casa, o cartão dele fica na casa de uma filha ou de um filho que aparece lá uma vez na semana para levar um mingau, passa a semana tomando mingau, ou às vezes até a gente tirou uma idosa do lixo, ela morava numa casa que era só lixo, e ela vivia da comida que os vizinhos levavam, da caridade dos vizinhos, e o cartão lá eu não me lembro se era Abreu Lima ou era Paulista, com Abreu Lima É não. bem Abreuelina mesmo. com o filho, não, lá em Abreu Lima não tem. Ah, Abreuelina tem isso. Teve um né? caso que teve uma repercussão muito grande, que foi um filho que manteve uma mãe no motel. Eu acho que a senhora deve ter acompanhado isso, não foi na Foi PEC. recente? Foi. Esse eu não tava, né? acompanhei. Foi repercussão nacional, o filho E foi. pagava um motel. O motel, pra mim, ele também era conivente, porque ninguém vive 30 dias dentro de um motel. E aí quando a polícia chegou, tava destruído, tava realmente um lixão. E todo mundo foi imputado por esse crime. Acho que foi ano passado isso.
Foi uma repercussão bem. Pois É muito triste coisas isso. muito chocantes. É. A gente mexe nessa caixa de Pandora, a gente descobre coisas horríveis. E Verdade. muitas vezes muito perto da casa da gente. A É. violência doméstica é uma realidade Sim. do Brasil, do nosso estado. Não é privilégio de Recife, não. É uma realidade. E acontece ali, do lado onde você menos espera. E tem vários tipos de violência, né? Porque tem uma violência psicológica também, né? Tem a violência. Aí entrando no âmbito da mulher, Da mulher. que foi onde, por último, você passou, né? Isso. Aham. Que você deve ter visto histórias mil aí, né? Fora a Sim. violência sexual, né? Tem a violência mesmo, propriamente dita, e a violência psicológica, né? Sim. Onde a pessoa vai minando a outra, né? Vai tolhendo a outra, a autoestima, dependência. criando uma dependência. Sim, total. A ponto da pessoa adoecer psicologicamente, né? A lei fala em dano, né? Dano psicológico, quando a gente fala de violência psicológica. No caso da mulher, na delegacia da mulher, eu já vi de tudo, assim, de estupros horrendos. A gente já teve situação de estupro, de uma mulher ser estuprada, o estupro coletivo, né? Por vários agressores. E aí, situação de ter vários agressores e ainda colocarem dentro da vagina dela um pedaço de tronco, de madeira, Meu de ter Deus laceração do anal, céu. né, que é aquele rompimento da vagina com ânus, mulheres que depois disso sofreram infecção e morreram, né, histórias horríveis com relação a estupro. Lesão corporal, a gente teve uma situação de 50 perfurações com a faca de serra na região das nádegas e das coxas, por causa do ciúme, porque a mulher tinha um corpo escultural e Caramba. um dia ela saiu para ir para a praia e ele teve um rompante de ciúme, jogou no chão, foram 50 perfurações, Meu Deus do céu. uma faquinha desse tamanho. Chega a ser doentio, né? Ela sobreviveu? Sim, ela tem. Ele dizia que nunca mais ela ia colocar um biquíni na vida. E durante o tempo que a gente acompanhou, ela nunca mais esteve na delegacia com a roupa justa, com shorts. Não, ela andava com aqueles saiões imensos, assim, muito envergonhada. Disse que ficou com muitas cicatrizes, né? E que nunca mais colocava, não tinha mais colocado. Ela tinha vergonha do corpo. Aí eu já tive situação Aí de isso é um dano, né? Que fica. nossa, gente, olha, uma situação dessa, o dano é para além do físico. Gera um dano psicológico irremediável, assim. Essa mulher carrega um trauma para o resto da vida. Qualquer outra relação que ela tenha, aquela ferida Verdade. perpassa todas as relações. A gente já teve a situação de mulher que teve o nariz arrancado, né, numa mordida. Arrancado com uma mordida, completamente, assim. Aí você pensa, uma pessoa sem nariz, né? Isso aqui todo do lado de fora, e chegar na delegacia com aquele tampão de curativo, respirando com a mangueirinha. Já teve situação da mulher chegar com o lóbulo da orelha na mão e o brinco. Arrancou com um soco, né? Metade da orelha voou no chão, teve que pegar a orelha, Meu chegar Deus com do um céu. pedaço da orelha e o brinco na delegacia. Então, Pensa assim, que não existe. né? histórias surreais. Você fica pensando assim, como é possível? Como é possível O que que alguém leva um ser humano a pratique fazer algo isso? tão grave, tão horrendo, né? É, Porque é um desrespeito, é desumano. é. É desumano e aquilo, a violência contra a mulher, ela afeta não só a mulher, né? Eu costumo dizer que a violência contra a mulher, ela afeta a própria mulher, os filhos dessa mulher, a mãe, o pai, a vizinha, porque os vizinhos escutam os gritos, então todo mundo se afeta por aquela violência. Se ela trabalha fora, o ambiente de trabalho é afetado, veja quantas pessoas são contaminadas por essa violência. Ao passo que quando essa mulher sai da violência, o processo é semelhante também. O processo de libertação dos filhos, da mãe, do pai daquela mulher, dos vizinhos, assim, as vizinhas que veem aquela mulher dando a volta por cima, o impacto disso na sociedade, naquela comunidade é muito grande, no trabalho, então, na vida da família do agressor, na vida de todos. O sentimento de impunidade também vai embora, porque essa sensação de impunidade também impera dentro das comunidades e faz com que muitas mulheres prefiram até não Fica notificar lá, a né? violência, né? Então, É quando porque ela... também tem muita vergonha, né? Tem. Eu tô falando como mulher, né? A Sim. própria É um mulher, ela misto. primeiro ela tem, por mais que ela tenha medo, o primeiro impacto dela é uma exposição. Ela tem vergonha de falar e de
abrir isso para as pessoas, né? Sim. E muitas vezes a mulher não reconhece, ela não percebe não entende que é violência. que é tão sutil, né? É tão sutil. E assim, é tão estrutural, porque a sociedade também reproduz muitas coisas, achando que é só crença, que é só padrão social, e vai reproduzindo comportamentos automáticos, né? E aí a gente vai passando de geração em geração sem refletir sobre a consequência Que aquilo não é o de certo. comportamentos muito simples, né? Muito simples. Por exemplo, você criar um filho e uma filha e a começar já desde pequenininho dizendo que isso aqui, não, a menina é quem vai lavar os pratos, é quem vai arrumar a casa, e o menino não vai fazer nada disso porque isso não é coisa de menino. Então aí crescem os dois com consciências dos papéis domésticos completamente diferentes, né? Distintos, já existe uma separação ali, pequenininho dentro de casa. E aí essas crianças vão crescendo, aí começam a ver o pai batendo na mãe, eles não entendem essa linguagem de amor, porque de alguma forma eles amam esses pais. E aí, que linguagem de amor é essa? Que eu amo meu pai, mas meu pai bate na minha mãe. Então, se ama assim, é assim que se ama, né? Que linguagem é essa que eu amo minha mãe e minha mãe apanha desse jeito e também não dá a volta por cima? E continua ali, é É confuso. muito confuso. Então, assim, é um ambiente desestruturado, tóxico, que vai, com certeza, repercutir no comportamento desses adolescentes que vão se tornar adultos. Vão se tornar adultos, né? E vão continuar reproduzindo. Se não tiver aquele momento de estado de consciência, né, de uma mudança de padrão, de sair da violência e algum dia entender que aquilo é violento, eles vão reproduzindo, 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 e você não sabe nem quando começou. Não sabe dizer quando começou. É grave, é grave. A menina, no caso, como a senhora citou, a menina e o menino. O menino acha que isso é normal e a menina acha que também isso vai ser normal se ela apanhar, se ela... Isso. E aí, quando esse menino vai começar a ter relações amorosas com outras meninas que foram criadas diferentes, aí as outras vão dizer, vai ver o choque. Peraí, não. Comigo não é assim. Não, lá em casa nunca foi assim. E às vezes ele vai querer impor a vontade dele pela força. Porque ele cresceu entendendo que a linguagem do amor era diferente. Então é porque aquela mulher não está valorizando ele, não está respeitando ele como homem. Veja as consequências desastrosas disso. Nossa, e para você, Tereza, tem que estar muito bem, né? Porque, claro, tá bem. Eu digo assim, eu trabalhando tantos anos em mercado financeiro, eu escutava todo tipo de história, né? E você acaba absorvendo, às vezes, até o problema do cliente, né? Eu imagino você no seu posto, que você tem que ter uma cabeça excelente, um equilíbrio emocional nota 1000, né? Para não absorver o que é ruim, absorver o que é bom e ajudar aquelas pessoas que estão passando por uma situação difícil. E não levar para casa. Não é fácil não levar para casa. No início da carreira, a gente está numa infância na carreira, né? Acontece muito. Você vai, leva as preocupações, as dores para casa. Então, você chega em casa exausta, não só fisicamente, mas psicologicamente, emocionalmente. Alguns profissionais começam até, de alguma forma, a se sentirem afetados no seu próprio comportamento doméstico, né? Então, isso foi uma coisa que eu trabalhei em mim muito cedo. A necessidade de me blindar, né? De entender que aquele problema, eu poderia ser uma protagonista naquele momento e ajudar na saída daquele processo, mas que o poder de decisão não estava em minhas mãos. E entender e aceitar isso. Porque difícil é entender e às vezes a gente quer que o outro faça, mas por que não vai denunciar? Mas por que não vai pedir medida protetiva? Tem hora que você fica pensando nisso e de alguma forma isso te afeta. E quando você entende que, independente da violência que ela sofre, sob algum âmbito você precisa respeitar aquela decisão, claro, conscientizar e dizer, olha, você sabe as consequências disso? As consequências são essas. Pode acontecer isso, isso, isso. Pode acontecer assim, assim, assim. A senhora está certa de que não vai fazer isso agora? Ok. E saber que você deu o seu melhor e conseguir deixar isso lá e ir para casa com a consciência do dever cumprido. Sem somatizar, sem chegar em casa e se acabar de dor, porque são muitas dores, muitas escutas dolorosas. Eu tive uma situação no ano passado de uma mulher que se ajoelhou aos meus pés dentro da delegacia. Ela bateu na porta, quando eu me levantei, sempre me levantava, sempre apertava a mão de quem chegasse para falar comigo. Quando eu me levantei para apertar a mão, ela não apertou, ela caiu no chão e segurou nos meus pés, aos prantos, chorando, e aqui...
derramando lágrimas sobre os meus pés. Eu quase não consigo fazer aquela mulher levantar. Veja, para mim foi uma surpresa, isso nunca tinha acontecido, né? E quando ela começou a contar a história, e você fica firme. Ouvi uma história horrível, uma história de violência grave, uma mulher completamente desestruturada do ponto de vista psicológico, e você conseguir ficar firme para passar para ela força, porque você precisa passar força. Então, você precisa trabalhar com as mulheres vítimas de violência de um lugar de força. Não pode trabalhar com elas de um lugar de fraqueza. Elas precisam enxergar em você um porto seguro. Exato. E precisam acreditar que você está bem. É muito importante. E se você precisa estar bem, para você ter saúde mental, senão você endoida. com Isso que eu ia questionar, a saúde mental de uma... né? Dessa Isso que área eu tava falando, tem que ela ser tem que muito estar forte. nota 1000, equilíbrio emocional lá em cima e tá bem. Isso. Porque exatamente a pessoa vai buscar nela um porto seguro, né? Vai buscar nela a segurança que ela não tá tendo em casa. Ela quer se sentir bem, ela quer aflorar novamente, né? Voltar à vida. E realmente isso acontece. Até em ambiente de trabalho existem muitos assédios também, né? O assédio moral, o e até sexual, né? né? E realmente isso muda muito a vida da pessoa. certeza. Muda de um jeito que é impressionante, entendeu? Lá em banco, a gente vê muito questão de... Você pensa que não, mas é gritando, é cobrando, é não sei o quê. A pessoa fica em estado de nervo, vai pro banheiro, chora, não sei o quê. Ó, eu já vi muita coisa, viu, também. Muita E coisa. hoje a gente tem uma lei, né? Acho que foi em abril do ano passado, uma lei que tratou especificamente do assédio sexual e crimes sexuais no âmbito da administração federal. Então, essa lei está sendo... na verdade, todos os órgãos públicos hoje precisam treinar seu efetivo para trabalhar com mulheres. Trabalhar a conscientização de assédio e crimes sexuais. Para, na verdade, a gente virar a chave desse comportamento, começando pelo serviço público. Verdade. Porque, assim, existem coisas que estão na crença dos relacionamentos e que a gente leva para o trabalho achando que tudo pode ser paquera, que tudo pode ser uma transa casual e que não cabe no não ambiente é. de trabalho. E precisa diferenciar esses espaços para poder ter saúde profissional, porque senão adoece todo o ambiente e isso repercute na produtividade do trabalho. Com certeza. Totalmente. Não vai ter resultado. E sabe o que eu acho mais incrível, doutora? Que muitos casos de assédio moral é praticado por mulheres contra mulheres. Eu já vi casos próximos a mim que era uma mulher com um cargo acima que praticava um assédio moral com outra mulher. E isso pra mim era o mais gritante, assim, hein? Porque, tipo, ela batia na mesa, gritava comigo, aquilo não me ofendia. Eu via ela desse tamanho aqui, isso aí é zero à esquerda. Mas uma mulher, ela se sentia mal. A mulher, ela é mais frágil, vamos dizer assim. Mas no assédio sexual, tanto a vítima quanto o agressor pode ser homem ou mulher. Pode ser uma mulher, sim. Isso. O sujeito ativo e passivo do que a gente fala, Uhum. independe de ser homem ou mulher. Mas é difícil, Pode né? acontecer Você vê um de negócio mulher desse pra mulher, moral, homem pra homem. sexual, não importa. A pessoa passa um tempo grande da vida dela no ambiente do trabalho, né? E como é importante ter um 9 horas trabalho do gostoso, dia, né? você Bacana. com certeza, você tem um clima legal, onde existe uma brincadeira, mas até onde vai a brincadeira, né? É o saber dosar, né? Saber E dosar. aí, A gente precisa ser feliz no trabalho, minha gente. tem que... Você já pensou? Hoje eu estou nesse novo projeto, eu disse antes para vocês, a gente ri o tempo inteiro. É um monte de perrengue que a gente passa e a gente ri o tempo inteiro. Tem que ter a descontração, fazer brincadeira mesmo, entendeu? Pra tornar a coisa mais leve. Mais leve. Até porque você vive mais no trabalho do que em casa, né? Se você não repara direitinho. Você chega em casa e quando você passa do horário de trabalho, chega em casa já é hora de jantar e dormir. Aí tem Às vezes não tem tempo nem de curtir os filhos, a né? piada interna que teve com Bruna, né? Lá fora, né? Tem que rir, tem que rir, tem que Tá faz parte. vendo com Bruna lá fora, faz Bruna parte. tá aqui, tá aqui com a gente. Bruna tá aqui, meu anjo de guarda, minha gente. Mas aí, ó, falando um bocado nisso aí, eu também sei que você já recebeu várias propostas, né, para se candidatar a algum cargo e nunca aceitou. Já houveram uns paqueras, né? Agora a paquera tá mais firme, né? Conta aí pra gente como é que foi essa virada aí. Eu já dei uns 4 não quero, não me chamem, eu não quero. Aí agora quis. Conta essa novidade aí pro pessoal, quem não sabe ainda o que é e por quê. Pois é, Agora gente, resolveu. Tô numa nova fase, né? Aceitei aí o desafio de ser pré-candidata a vereadora da cidade do Recife. E essa virada de chave, eu posso dizer que aconteceu no ano passado,
Não que eu tivesse decidido já no ano passado, mas eu comecei a enxergar o processo de uma outra maneira. De fato, eu já tinha recebido convites anteriormente e eu não me via nesse lugar. Eu dizia, política não é para mim. E aí os amigos diziam, mas você leva muito jeito, você é boa de oratória, você é isso, você gosta e defende com força aquilo que você acredita. E eu, gente, mas eu não tenho estômago para política. Eu dizia exatamente isso. Não nasci para isso. E aí, o que aconteceu? No ano passado, eu vivi, eu acho que o maior desafio profissional da minha vida, que foi a Delegacia da Mulher do Recife, a maior do estado de Pernambuco. Eu costumo dizer que é uma usina da violência, porque os números de registro de ocorrência, eles são descomunais. A equipe é entrosada, a equipe quer fazer acontecer, mas a gente não consegue dar conta propriamente dito daquilo que entra. E eu tenho uma coisa comigo assim, eu tenho um espírito muito inquieto, eu sou movida por missão, por propósito. Então, no final do ano, quando eu fiz a avaliação dessa etapa da minha vida, eu chegava às 7, eu ficava na hora do almoço. Eu comecei o mestrado para fazer um núcleo de pacificação lá dentro. Eu saía 8, 8:30 da noite. Eu diminuí quase 8 quilos. Eu levava inquérito para relatar em casa, sábado, domingo. E no final do ano, quando eu fui fazer o balanço, que eu olhei, meu Deus, o impacto daquilo que eu fiz, na minha opinião, era muito pequeno. Né? Eu tinha grandes expectativas porque eu sabia que o meu esforço estava sendo grande. E aí, conversei com minha chefe, ela disse, mas Tereza, tá todo mundo gostando, eu sei. Foi um ano que a gente fez muito trabalho de conscientização, muita entrevista, foi massa, assim. Não me arrependo. Mas eu disse para ela no final, eu não estou aqui pela cadeira, eu não estou aqui pelo salário, eu já tenho meu salário e eu posso estar em qualquer unidade, mas eu preciso sentir que o resultado está chegando. Uhum. E aí eu disse a ela, vamos fazer o seguinte, me coloque em um outro lugar e coloque uma outra pessoa aqui. Eu vou dar um tempo, vou terminar o meu mestrado e quero contribuir com a unidade menor, porque aí eu sei que o meu esforço grande vai dar um impacto maior no final. E aí fiquei uns 3 meses quietinha, e aí no terceiro mês os convites aconteceram de novo, como já tinha acontecido nas outras eleições. Só que aí eu tinha passado por esse processo, que foi, de certa forma, um processo de frustração para mim. E eu disse, não é possível, de novo me chamando. O que está acontecendo? Ou o povo está vendo algo que eu não estou enxergando, ou eu estou doida, né? E não consigo me enxergar. Eu disse, não custa nada, eu vou pelo menos para uma conversa. Fui para uma conversa e nesse dia eu saí na dúvida, né? Das outras vezes eu nem fui para a conversa. Não tinha nem dúvida, né? Eu, por telefone mesmo, educadamente, conversava Já com as pessoas e descartava. Mas nesse dia eu pensei, será que não é possível fazer algo diferente? Será que não é possível plantar uma semente de mudança? Será que todo mundo que está é ruim? Não é possível. Deve ter gente boa fazendo alguma coisa que preste, minha gente. Então, eu comecei a esperançar essa possibilidade de fazer uma política diferente. E aí está sendo muito desafiador. O partido é um partido menor, a gente tem pouquíssimo recurso. E aí, como eu não me preparei para isso, então, financeiramente, eu também não me preparei. Uhum. Mas, assim, tanta coisa bacana está acontecendo, sabe? O apoio dos amigos, das amigas. Nada do que a gente conseguiu fazer até agora não seria possível sem essas amigas maravilhosas que ficam me aperreando, não é, Bruna? Alô, Bruna. Alô, Bruna. Alô, Alô, Bruna. para a Bruna, para a Aline, para a Joana, para a Mônica, são tantos nomes. É um grupo só de mulheres, Larissa. Pois é, um grupo de mulheres até agora. A gente está em busca das expertises, tentando prestigiar mais a força de trabalho feminina, mas não tem problema. Se chegar um homem para aquilo que a gente precisa e for essa pessoa que a gente confia, vai ser ele também, não tem problema. Porque, na verdade, a gente quer fazer uma construção coletiva. A Lei Maria da Penha, que é aniversariante do mês, não é contra os homens, viu, minha gente? Eu digo isso sempre, não é contra os homens, é contra agressores de mulheres. Sim, tanto que esse agressor de mulher, inclusive, pode ser uma outra mulher, segundo a lei. Então, os homens são muito bem-vindos e, na verdade, são essenciais para esse debate. A gente precisa trazer os homens para esse debate, para a gente aumentar a conscientização, para que esses homens que não agridem suas mulheres sejam multiplicadores e tragam outros homens, né, para essa roda, para a gente aumentar esse processo de pacificação. Porque, na verdade, a luta não é por superioridade, a luta é por respeito.
e igualdade de Equidade, oportunidades. Veja, aqui na Casa Legislativa, a gente tem menos de 20% de mulheres. E 80 e pouco por cento. Veja, a disparidade é tão grande que não dá para ter uma política pública voltada para as coisas que as mulheres mais. E nós somos 53% do eleitorado de Recife. E sabe o que eu mais acho mulher que mais homem. incrível, doutora? É que o TSE teve que criar uma cota mínima para ter mulheres nos partidos. Sabia Para disso, poder não? obrigar. E teve até um que saiu Vários agora partidos estão porque perdendo porque não estão não fazendo a legenda tinha. correta. Mas tem que obrigar o partido a ter mulher para Tem poder que obrigar pra Isso poder. é um absurdo. Isso é. E muitas vezes eles colocam, mas na verdade colocam mulheres para ser cauda. Então, Isso. não dão para ela realmente uma oportunidade para fazer o trabalho que ela pode fazer. campanha de verdade. E realmente competir em pé de igualdade. Então, faz cauda. Então, a luta é por equidade, é por igualdade de oportunidade. A mulher, ela tem um olhar. Olha, o homem tem muitos talentos. Claro que tem. Ele tem sua força em várias áreas. E a mulher tem força em outras áreas. Por exemplo, eu trabalho com criança, adolescente, pessoas idosas e mulher há 9 anos. Esse olhar, não tenho dúvida, o olhar do cuidado, a mulher tem um olhar diferente. Então, essas são áreas que a mulher sempre vai prestigiar. A gente se preocupa mais com os idosos, a gente se preocupa mais com as crianças, a gente se preocupa mais com o cuidado, com a assistência social, a gente se preocupa com segurança. Então, por que não usar as potencialidades de todos, né? Aquilo que os homens são fortes, eles terem a oportunidade de mostrar força, e a mulher também de mostrar sua força. Então, a luta é por isso, é por igualdade. Então, eu estou nessa luta, está sendo muito bacana, o desafio é muito grande, eu não esperava que fosse tão desafiador, mas eu estou me divertindo no processo, estou conhecendo gente fantástica, sabe? Coisa boa. Mulheres de comunidades, homens de comunidade, organizações de comunidade, organizações de classe média, de todas as classes. A gente está tentando aglutinar pessoas e pessoas que fazem a diferença na vida de pessoas. Com certeza. Então, semana passada, eu fui numa organização, uma empresa gigante, uma história linda de uma mulher que superou e hoje tem um patrimônio enorme e que tem um trabalho super bonito. Ela Nossa. tem um olhar de cuidado com outras mulheres, se especializou na área de atendimento a outras mulheres. A gente conheceu o Lojão do Petróleo. O Lojão do Petróleo tem um selo de empresa amiga da mulher. É a primeira e única oficina mecânica de Recife. Gente, eu estou fazendo, não é propaganda não, é porque o trabalho dela é muito bonito. É a única oficina mecânica de Recife com selo de empresa amiga da mulher. Ela faz um curso para todos os mecânicos atenderem bem a mulher. Nossa. Então, a gente teve depoimento lá de mulher que disse que ia em várias oficinas e saía de lá se sentindo enganada. E Fala tá sério, lá, né? Que- Com certeza. Né? A oficina é um se sente ambiente totalmente enganada, a machista. pessoa empurra a peça, diz que tem problema que não tem, quando ele não existe. Exatamente porque né? não domina o assunto, né? Domina o assunto, a mulher muitas vezes não domina o sabe, assunto da mecânica e é aí enrolada. se sente enganada. E a gente ouviu o depoimento de mulheres que estão lá há 10 anos, 20 anos, atravessa a cidade todinha, sai da Zona Norte, da Zona Sul para ir para lá, mas não vai para outra oficina, porque sabe Massa. que chega lá e diz exatamente isso. Eu chego aqui e fico tranquila. Quando a gente parou o carro lá para poder conhecer a empresa, chegou um senhor com uma bandeja com uns bombons. Olá, sejam bem-vindas! E veio dar bombons pra Que gente. honra, né? Uma coisa linda, assim. Saí apaixonada pela loja e pela experiência da Viviane, que tem uma você- história super bacana com o irmão. Eu participei. E ela é sócia do irmão Que legal. na Tá vendo empresa. como é legal? E me contou. Encantar o cliente. E me contou que, na verdade, sempre foi sócia do irmão e que aprendeu com o pai. Que o pai nunca a acolheu como mulher, nunca impediu que ela tivesse a mesma oportunidade que o irmão. E eles cresceram juntos, são sócios, parecem ser muito amorosos e se respeitam muito. Então, a história de um homem e de uma De mulher sucesso. que se respeitam. Massa. É. E que conseguiram ser Com certeza. bem-sucedidos, inclusive É financeiramente. aquele exemplo da casa que foi O citado exemplo ali. da criação, casa. né? Ah, veio É. do pai. Veja, É, aprendeu com é. o pai. Então, por que a gente, que é de uma outra geração, inclusive, veja, o pai dela já está bem idoso, né? E nossa geração, a gente precisa fazer isso com os nossos filhos. Ensinar a respeitar as mulheres, as irmãs, e vice-versa, as meninas também respeitarem os meninos. É por respeito, a luta é por Eu, respeito. particularmente, meus amigos me chamam até de feminista, mas eu não sou feminista extremo. Mas eu tenho 2 filhas pequenas, né? Então, eu imagino o que minhas filhas podem passar daqui a 10 anos, daqui a Sim. 15 anos. Então, assim, eu particularmente, eu sou muito ativista nessa questão da defesa da mulher.
Aí quando eu vejo uma pessoa assim, eu também sou entusiasta de novos políticos. Eu sou altamente saturado com essa política que a gente tem, mas eu acredito que a política é a única ferramenta que a gente tem de mudança. Se De não for através da política, transformação. de transformação. É, Se não for através da política, a gente vai mudar a sociedade através de quê? é. Isso mesmo. Não dá. Foi Esse a sentimento essa que você conclusão teve, que né? eu cheguei no Você final do queria ano. ter uma mudança tão grande e você viu que aquilo ali, só aquilo não ia resolver, Não não ia ia chegar resolver. onde você queria. Não E é ia. uma maneira agora de você conseguir Sim. ter E uma abrangência quando a maior, gente né? está na execução, principalmente na ponta do serviço público, a gente sabe que quem está na ponta da execução não tem o mesmo poder de decisão. Muita coisa que você quer fazer, não é você que vai decidir. Não depende de você, Existe né? toda uma cadeia hierárquica, verdade. né? E quando chegou esse convite, eu disse, meu Deus, será que eu estou do lado errado da mesa de decisão? Será que não está na hora de eu ir para um outro lado, onde eu pelo menos possa ter autonomia para criar? Por exemplo, um projeto legislativo. Eu vou ter autonomia para criar um Pra criar. projeto. É. Pode até ser que a casa, no futuro, não, você perda, né? Ou a maioria vote contra, mas você teve Fez o a poder parte, de é. decidir, fez sua parte. Então, poder tentar, e quando der certo, veja que bacana, você mudar a forma de trabalhar uma política pública em determinado setor numa cidade, isso é muito transformador, Nossa, minha como gente. Recife que é grande, né? Imensa, né? E é Isso. muito importante o papel do vereador, da vereadora, porque vai ser a pessoa que está mais em contato com a população, né? Aham. E a maneira que você tem de fiscalizar, né? De controlar as contas públicas, de saber para onde o dinheiro está indo, Isso. né? De ter esse olhar mais perto na dificuldade do cidadão, Isso. das pessoas em geral. Então, fala um pouquinho da tua pauta como pré-candidata, né? Eu sei que com certeza tem essa preocupação que você falou aí desde o início, né? Principalmente com criança, A mulher, idoso, a pessoas mulher, idosas, né? sem dúvida. Mas com certeza eu sei que você tem um Tem um outro trabalho leque. grande aí É. pela frente. O desafio é enorme. A defesa dos mais vulneráveis é uma pauta que, por si só, ela é uma pauta gigante, porque, na verdade, quando você combate a violência, eu costumo dizer que, no que diz respeito à violência contra os mais vulneráveis, nós temos uma questão que não é só de segurança pública. Então, trabalhar a violência contra a mulher, criança, adolescente, pessoa idosa, não é só uma questão de segurança pública, não é um problema de polícia, tá, minha gente? Se você está aí achando que isso é só questão de polícia, você está redondamente enganado. Na verdade, segurança pública hoje, no formato que a gente tem, com os índices que a gente tem, é também uma questão. A violência hoje é uma questão de saúde pública, de educação básica, de assistência social. Então, hoje a violência é uma questão multidisciplinar. Ela perpassa por todas essas áreas. Então, quando você trabalha violência contra a mulher, criança, adolescente, pessoa idosa, você tem que pensar de maneira cíclica e multidisciplinar. Então, você precisa também executar políticas públicas em outras áreas. Porque se você fortalece uma área e outra está carente, ela vai repercutir sobre essa aqui. Então, assim, se eu consigo fazer um trabalho super bacana no setor da segurança pública, mas lá na saúde pública eu não consigo nem que aquela mulher que apanhou seja atendida rapidamente, tenha um laudo expedido rapidamente por um médico e um atendimento bem feito, isso vai comprometer a própria investigação criminal. Né? Por isso que os hospitais estão tão cheios, né? Tão Porque não existe cheios. aquela saúde básica, a saúde básica ela não funciona, só vai procurar ajuda quando já está no caso clínico e aí não tem hospital no mundo que caiba, né? Pois é. A educação básica. A violência tem tudo a ver com a educação certeza, básica. é. Porque a gente precisa conscientizar esses meninos pequenos sobre o que é violência, sobre as consequências da violência. Verdade. Sobre os tipos, né? Sobre os Velar. tipos de violência, para que essa criança comece a entender que essa criança pode escolher viver fora da Eu violência. sempre fui aluno de escola pública e antigamente a gente via muita palestra nas escolas sobre isso. Não sei se hoje em dia ainda tem. Mas eu sempre fui aluno de escola pública e a gente, na minha época, pelo menos, tinha palestra sobre violência, sobre abuso, identificar abuso. E era, se eu não me engano, era a Secretaria de Defesa Social e com conjunto da Polícia Militar. Então, se isso funcionasse ali, com certeza ele conseguiria ajudar a mãe em casa, conseguiria identificar, até mesmo na escola poderia pedir ajuda para uma pessoa que sofre violência em casa, né? Isso. Então, assim, é um processo, na verdade, multidisciplinar. Para além disso,
Eu fui estudante também de escola pública, igual a você. Eu tenho paixão pela escola pública. Tanto que desde que eu comecei, na verdade, antes mesmo de eu começar com a pauta dos mais vulneráveis, lá em 2012, eu comecei um trabalho em São Lourenço da Mata, que eu fiz um circuito de palestras em todas as escolas públicas de São Lourenço. Saí lá com voto de aplauso. Foi um trabalho super bacana que eu fiz lá. E esse trabalho de conscientização, que era um trabalho na época de conscientização sobre drogas. Aqui em Recife, eu já passei por muitas escolas públicas dando palestras gratuitas também na área de segurança, de violência, assédio, crimes contra a mulher, criança, pessoa idosa. Então, esse trabalho com a educação pública eu também quero fazer, um programa de conscientização sobre drogas e sobre violência em seus múltiplos aspectos. Para além disso, eu tenho um lado B, que a gente já falou aqui, que é o da música. Então, a defesa dos músicos, da cultura, principalmente para quem está começando, que isso foi uma coisa que eu senti na pele também, é muito difícil. Para quem está começando na música, na cultura como um todo, dança, teatro, para você conseguir agenda hoje no nosso calendário local, é muito difícil. As exigências são fortes, são grandes, e é muito difícil esse processo de abertura. E a gente precisa começar a garimpar um espaço ali. E a minha paixão, que é o objeto do meu mestrado, que é a criação de núcleos, né, de pacificação e de mediação de conflito para pequenos crimes em sede de violência doméstica, porque tem muita coisa que dá para a gente pacificar. Eu costumo dizer o seguinte: a violência da mulher contra a mulher, por exemplo, que aí não é só contra a mulher, criança, adolescente, pessoa idosa, ela de fato é uma violência cíclica, que ela pode ser interrompida, né, ou não. Uma mulher ela pode morrer depois de vários ciclos de violência sem nunca ir numa delegacia e registrar um boletim de ocorrência. Mas o que acontece? Na maioria das vezes, essa mulher vítima, por exemplo, de uma tentativa de feminicídio, ela não vai... O primeiro crime que ela sofreu não foi a tentativa de feminicídio. Começou lá, ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Essa mulher, na verdade, foi agredida várias vezes verbalmente. Ela foi xingada várias vezes. Ela sofreu algum tipo de violência psicológica, às vezes até uma violência sexual, patrimonial. Então, quando ela chega a ser vítima de uma tentativa de feminicídio, ela já trilhou um longo caminho no processo de violência. Então, quando a gente não cuida desses pequenos crimes anteriores, aquilo vira uma bola de neve. Aquela situação de violência ela vai se agravando com o tempo, porque a gente resolve o inquérito, mas não resolve o conflito por trás do inquérito. Porque o que faz com que eu e você tenha uma explosão de violência, por exemplo, de mim para você, é um conflito existente entre nós duas. Aí a gente pode estourar no momento de agressão mútua, ou de mim para você, ou de você para mim. Mas aí, ok, a gente vai numa delegacia, vai num juizado, resolve ali, eu fico com raiva de você, você fica com raiva de mim. O conflito não acabou. O inquérito ou o TCO foi resolvido, mas aquele conflito não acabou. Então a gente volta para a mesma comunidade, aquele problema entre as vizinhas continua, e aí, mais uma vez, a gente tem uma situação de violência, até que um dia essas duas pessoas que são vizinhas podem uma tirar a vida da outra. Pasme, a gente tem na literatura jurídica muitos casos que a briga começou por causa da galinha com o cachorro. Sim. A galinha de um vizinho com o cachorro do outro. E às vezes o marido, para defender a esposa, entra no meio, aí agride a mulher do cara, e aí vira uma bola de neve. Aí... Sim, e nessa situação, um matou o outro, e aí depois que um matou o outro, o filho de um deles matou o assassino do pai. Então, veja, 2 crimes que aconteceram e tudo começou com uma galinha e um cachorro. Então, por que quando aconteceu o conflito da galinha com o cachorro, quando o cachorro passou pela cerca e comeu a galinha do vizinho, alguém não se preocupou em pacificar aquele conflito e resolver aquilo? Ninguém se preocupou em resolver. Então, quando isso não acontece, aquilo vai se agravando. O outro dia, aquele cachorro passa de novo e comeu outra galinha, né? Aí, um outro dia, pega aquele vizinho arretado... Mata o cachorro. Mata o cachorro do vizinho. Aí quando mata o cachorro do vizinho, um cachorro de raça, não sei o quê, aí aquilo vira um problema muito mais grave. Aí começam as ameaças, perseguição na rua, perseguição no Instagram, e a coisa se agrava até que um dia literalmente faz uma emboscada pro outro e mata o outro. A cachaça, aí vem a troca de ofensas. Daqui a pouco a esposa de um tá no meio, o filho mais velho tá no meio, e aquilo vira uma rixa entre 2 famílias. Veja o poder destrutivo da violência. Né?
e em nenhum momento alguém parou para Podia ter sido mediar remediado, o né? conflito. Então, Lá atrás. eu aposto em criações de núcleo de mediação. Aqui em Pernambuco a gente não tem em sede de Polícia Civil. Tem Eu faculdade, fiz mediação, você pode fazer no âmbito do Tribunal de Justiça, existem cursos As para pessoas já são formadas em direito mediadores. também, eu passei por Ah, isso. coisa linda! No ano passado eu fui fazer, só existe uma polícia no Brasil que dá curso, né, e forma mediadores policiais. No ano passado eu fiz esse curso na Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Então hoje eu tenho formação como mediadora policial. Porque assim, gente, a polícia é a primeira porta de entrada da violência. É muito importante que esses policiais eles estejam de alguma forma preparados para perceber quando ali existe uma oportunidade de trabalhar a paz naquela relação, para que ela não se agrave. Mas hoje, quando a gente pensa numa estatística de violência altíssima ou em um efetivo reduzido, termina que você, de alguma forma, tem que prestigiar os crimes mais graves, Verdade. porque são os que mais vão impactar a sociedade, são os que mais vão trazer a indignação de todos. Sim. Hoje a gente não consegue dar conta. A gente teve um concurso agora, se Deus quiser, daqui a 1 ano e pouco, 2, a gente vai ter policiais novos entrando, mas durante esse lapso aí, a gente vai sofrer muito Sofreu um perrengue, bocado, né? muito perrengue. E a prevenção, ela como a senhora falou, é fundamental, Sim. né? Porque, tipo, se não tiver a prevenção, daqui que a polícia venha resolver, se perde muito tempo, vidas são ceifadas e não se Não, resolve. você vê, tempo, é dinheiro, é vida, né? É vida. É Gente, vida violência é uma questão social e Verdade. todo mundo tem que se envolver. Se a gente continuar a reproduzir esse discurso que é problema da polícia, nossa, a gente vai demorar muito tempo para E melhorar a nunca que sociedade polícia da vai gente. conseguir acompanhar o aumento, ritmo. o aumento populacional não existe, é desproporcional. Vai ser um policial para cada cidadão, não. É impossível, Não tem. né? É impossível. Então, assim, todos nós temos que nos envolver. A gente tem que sair da apatia, a gente precisa ouvir uma mulher gritando na nossa rua e tirar o celularzinho do bolso e fazer uma denúncia anônima. Ou ligar para o 190, minha gente. Precisa. Uma coisa que eu acho engraçada é que lá no batalhão próximo da minha casa, a equipe do GAT tem um Instagram. E aí agora o pessoal, por exemplo, né, filma o traficante e manda foto pro GAT e eles montam um flagrante e prendem o cara. Olha que facilidade hoje em dia para você denunciar alguém. É. Justamente. Na pandemia a gente teve, né, muitas denúncias interessantes que ajudaram a salvar pessoas idosas. Eu recebi um dia desse um vídeo, eu acho, que falava de uma mulher que pediu socorro num pedido de iFood. Não foi? Uhum. Ela botou na observação do lanche e foi, pô. Ela botou lá embaixo, por favor, mandar a polícia aqui, não sei o quê. Ela tava Tava sendo violentada, né? vítima, é. Eu não sei se você Sim. viu esse caso aí. Sinais também, né? O É, X tem na mão. uns- que- uns- Não, E na pandemia foi bem divulgado nessa Uhum. época que a pessoa falava. inclusive, saiu até agora uma campanha do Detran, daqui de Pernambuco, para identificar no carro na hora da abordagem. Né? Um sinalzinho que faz com a mão, assim, não sei se é certo, se é um legal, se é. Eu sei que é uns negócios bem singelos que faz, que quando a mulher faz, o Singelo. policial já sabe. Tem que ser Sutil, singelo também Tem para que não. ser, É, tem precisa que ser sutil, sutil. é. Aí, esse tipo de campanha realmente é o que faz total diferença para uma sociedade melhor. Né? Agora, por exemplo, através do Oxentecast, É, está acontecendo um trabalho de conscientização. Sim. com certeza. A gente precisa conscientizar e desmistificar. A violência ela é real, É. a gente tem que falar sobre ela e ponto. Tem que falar e tem que se informar, tem que conhecer o direito da gente, tem que reconhecer o direito do outro, né? Até Porque porque- é uma via de mão dupla. É como você falou lá no início, às vezes a pessoa teve uma criação e acha que aquilo é normal. Não é normal. Presta atenção a tudo que Tereza falou, A gente não atente a pode todos. naturalizar a violência. Naturalizar, Porque você exatamente. tem uma crença que se o seu direito começa quando o meu acaba. Mas na verdade não é assim, né? O direito dos dois tem que estar Aham, em correndo equidade lado a lado. para não ter esse tipo de atrito. Isso Ai, mesmo. que massa, tá vendo? Tá vendo? Já é cultura, pô. Já é cultura. E papo Tinha arretado aqui, viu? Papo arretado, porque a mulher é arretada essa daí, viu? É Não uma brinque, mulher não. Ajuda a polícia, arretada. minha gente. É. Ajuda a polícia. Veio diretamente do sertão Isso pra mesmo. cá, tá fazendo história, uma história linda, Tereza. Olha, que Deus lhe abençoe. Amém. E que você seja também. muito feliz na sua caminhada aí. É o que a Amém. gente deseja aqui, Conta né? com a gente. A gente tá chegando ao Obrigada, final desse Jeane. papo maravilhoso. Ah, não acredito, não. Tá Mas pode ter uma acabando. parte 2, hein? Mas eu Só não fre- pedi pra ela fazer uma palhinha, né? Ah! Pra ela cantar. Não, então não vou cantar, que é pra você me chamar outra vez. Olha pra Não é uma isso. boa. Vê como eu sou sabida. Boa. Mas só uma palhinha
assim, Não vou fazer um greve, staff. que aí Olha. eu vou fazer greve, viu, gente? Por favor, peçam pra me convidarem outra vez, só pra eu cantar uma musiquinha pra vocês. Eu tenho uma surpresa pra você agora no final. O quê? Tem um direito a pequeno surpresa? mimo, Mas eu já tive uma surpresa antes, eu tenho depois também, É. Minha gente, Oxente Produções. Olha. Ah, Porque o convidado aqui vai chegando no fim, vai fazendo assim. Fazendo assim, né? Já percebeu isso já. com medo que alguém É. leve, não é? Aí, pois é. Aí já Que vai mais, tomar que café mais? amanhã com a xicrinha do Oxente. O Olha aí. quê? Não. Café Minha com bolo de rolo. gente. Porque bolo de rolo é da gente. Bolo de rola da gente. Então, o Patrimônio. cafezinho e o bolinho aqui, ó. Isso aí, né, Chico? Ah, obrigada. Que bom que Ilza. você Gratidão. gostou. Que bom. Gratidão, Foi gente. ótimo, ótimo. Vocês foram presentes bom. para mim. Obrigada pelo convite, pelo carinho, pelo papo gostoso, por vocês serem essas pessoas também conscientes, porque a gente Que bom. e que saiam daqui multiplicadores hoje, viu? É, com certeza. Ainda mais. Ainda É, mais, é é. isso aí. Quem ia Obrigada. gostar também era a Maria, minha filha. Maria, né? Traz, Maria, então, quando eu vier cantar. É, Já tô me tá autoconvidando, minha tá gente. feito. Ajuda a polícia, É, ajuda a polícia, Só ajuda a mais daqui a polícia. pouco eu pego. Você ajuda a polícia. Ajuda a polícia, minha Bota o gente. Instagram de Tereza aí de novo, pra quem não segue. tá Chama a seguindo delegada ela. e ajuda a polícia. Bota a da gente aí embaixo também. Obrigada a quem ficou com a gente até agora, né? Ai, gente, Obrigada, massa. Chico. Obrigada a vocês também. É. Chico, Gian. Mais uma noite sem Chico falar nada. Vai, Tá Chico, vendo? Pelo boa menos um noite. sorrisinho agora, deu um Ele sorriso. sorriu, Eu galera. vou pegar a câmera e vou virar pra ele assim. Gente, posso Aí mandar um aparece- beijo pra mim Pode, aqui? claro. Ah, para os nossos anjos de guarda. Aqui, para os nossos anjos de guarda, para nossa querida Bruna, Aline, Mônica, Joana, Chora não, Bruno. Marise. A Cássia, que precisou dar um tempo agora. Para as minhas vizinhas, para os seguidores do Instagram, todas essas pessoas lindas, homens e mulheres, que mandam mensagens todos os dias. Para aqueles que estão pedindo chama delegada para a comunidade de vocês. A gente tem essa série que é super bacana. O nome da série é Chama Delegada. Se você quer trabalhar os problemas da sua comunidade, conversar comigo numa roda de conversa, que pode ser numa calçada, pode ser no chão, pode ser onde quiser. A gente faz uma roda e vocês me contam o que está acontecendo que não está bacana em termos de política pública ali onde vocês moram. A gente ouve as soluções também que vocês imaginam e a gente alimenta um banco de dados para traçar a política pública especial e do jeito que vocês gostam. Então chama a delegada, que a delegada está chegando e vai bater um papo com vocês. Não é? E eu ia pedir para ela terminar com o chama a delegada dela. Que não é assim só. Chama a delegada, não. Ela vai fazer. Qual a voz dela? Faz aí o chama a delegada para Chama a delegada! Chama! Chama! É isso aí. Valeu!